Você vai aprender física, eu garanto. Num livro de eletricidade, você encontra 3 informações. A primeira afirma que isolantes são corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica. A segunda afirma que o ar é isolante. E a terceira afirma que, em média, um raio se constitui de uma descarga elétrica correspondente a uma corrente de 10.000 ampere e que atravessa o ar e desloca da nuvem à Terra cerca de 20 coulombs. Pode-se concluir que essas 3 informações são: olha só, fera, ele pede para analisar se essas alternativas elas são coerentes ou são conflitantes. Veja que a primeira diz que através de um isolante não há passagem de corrente elétrica. Veja que na segunda ele diz que o ar é isolante. Então, se a primeira está correta e coerente com o que diz a segunda, se o ar é isolante, não passa corrente elétrica pelo ar. Só que a terceira diz que um raio é uma descarga que atravessa o ar. Opa, mas se o ar é isolante, não pode passar corrente por ele. Então, o 3 não poderia existir. Logo, essas informações estão conflitantes e não coerentes. Porque se fosse coerente, não passaria carga, não passaria corrente através do ar, já que o ar é isolante. Então, se passa corrente pelo ar, é porque o ar não está funcionando como isolante, então não está coerente o que está sendo dito nas 3 alternativas. Então, você já sabe que não pode ser a letra A nem a letra B, porque fala ambos que são coerentes. Aí a gente, sabendo que é conflitante, a próxima informação é encontrar tempo. Lembrando que intensidade média de corrente é a quantidade de carga que atravessa o condutor, a seção de um condutor, num certo intervalo de tempo, manipulando, ΔT está dividindo, passa multiplicando, I vai passar dividindo, eu vou ter que o intervalo de tempo associado a essa questão é igual à quantidade de carga dividido pela intensidade média de corrente. Ora, a intensidade de carga diz que é 20 coulombs. E a intensidade de corrente diz na questão que é 10.000 ampere. Simplificando um zero com zero, eu tenho 2 dividido por 1.000. Isso é a mesma coisa que 2 milissegundos ou 0,002 segundos. Logo, a gente vai procurar a alternativa que diz que as informações são conflitantes e que o tempo da descarga é 0,02 segundos. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C, C de coisa fácil, tranquila demais. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O motor de partida de automóvel é capaz de gerar correntes elétricas de intensidades próximas a 200 ampere por até 2 segundos, qual a ordem de grandeza do número de portadores de carga que circulam através do motor de partida nesses 2 segundos, sabendo que a carga elétrica elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Lembrando que a intensidade média de corrente I médio é dado por ΔQ sobre ΔT, a gente pode reescrever essa expressão dizendo que a quantidade de carga é igual ao produto I médio vezes ΔT. Ora, a partir dessa expressão a gente poderia calcular quem era a quantidade de carga, só que ele quer o número de portadores de carga. Lembra que a quantidade de carga que atravessa o condutor é quantizada, então ela é múltiplo inteiro da carga elementar.
Logo, eu posso escrever como N vezes Z igual a I médio vezes ΔT. Ora, esse N é exatamente o que a gente está procurando. O valor da carga elementar ele deu 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A intensidade de corrente média também foi dada, 200 ampere. E o valor do intervalo de tempo, 2. Logo, esse número N vai ser igual a 200 vezes 2 dá 400. Escrevendo em notação padrão, dá 4 vezes 10 ao quadrado. 1,6 vezes 10 a menos 19 está multiplicando, passa para o outro membro dividindo. Então, a gente tem aqui dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ora, fazendo essa conta, a gente pode fazê-la por partes. A gente vai ter, então, que N é igual a 4 dividido por 1,6, confere aí, fera, dá 2,5, vezes divisão de potência de mesma base, repete a base 10 e subtrai os expoentes, que é a mesma coisa que passar o expoente do denominador com sinal trocado. Então, ao invés de menos 19, aqui para cima ele vem mais 19. 2 mais 19 dá 21. Para dizermos qual é a ordem de grandeza, a gente vai olhar agora para o nosso coeficiente. Como esse coeficiente é menor do que a raiz quadrada de 10, que é 3,16, eu não tenho dúvida de qual ordem de grandeza utilizar, porque se é menor que 3,16, também é menor do que 5,5. Lembrando que a gente tem dois critérios, a gente pode comparar com a raiz quadrada de 10 e pode comparar com 5,5. Nos dois casos, o 2,5 é menor, então eu posso dizer que o N é aproximadamente, no lugar do coeficiente, eu substituo 1. 1 vezes 10 elevado a 21. Logo, a ordem de grandeza que a gente está procurando, que é a ordem de grandeza do número de portadores de carga, vai ser 1 vezes 10 a 21. 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa. 10 elevado a 21 portadores de carga. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D, D de detona. Esse é seu ano. Um receptor de rádio, quando em funcionamento, requer de sua bateria uma corrente I igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 2 ampere. Cada vez que 2 elétrons saem do cátodo, eles reagem quimicamente com o eletrólito, dando origem a uma molécula de nova substância. Quantas dessas moléculas serão formadas em 1 hora de funcionamento do rádio? Para a gente resolver essa questão, a gente precisa lembrar que a intensidade média de corrente é dada por ΔQ sobre ΔT, de onde a gente pode escrever que ΔQ é igual a intensidade média de corrente vezes ΔT. Lembrando que a quantidade de carga é proporcional de forma direta ao número de portadores de carga, que nesse caso, como é um rádio, eu vou estar falando de condutor metálico, então eu tenho que são elétrons livres. Esse Q vai ser dado por N vezes Z, onde esse E é a carga elétrica elementar. Isso é igual à intensidade média vezes o intervalo de tempo. Com essa expressão, substituindo os dados, a gente consegue encontrar o número de elétrons que vão sair do cátodo. E aí, importante que você perceba no texto que para cada 2 elétrons se forma uma molécula. Então, o número de moléculas vai ser igual à metade do número de elétrons.
Ele está dizendo o valor da corrente, aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 2, e está dando que o intervalo de tempo corresponde a 1 hora, porque ele quer saber em 1 hora de funcionamento. Mas atenção, como aqui eu tenho a corrente elétrica em ampere, o tempo precisa estar em segundos. E aí vale lembrar que em vermelho para destacar que 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então são 60 vezes 60, 3.600 segundos. Substituindo aqui 3.600, eu vou simplificar 1,6 de um lado, 1,6 do outro. 10 a menos 19 vai passar dividindo, então eu tenho que o número de elétrons que vai sair do cátodo é igual a 3.600 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 10 elevado a menos 19. Lembrando que quando a gente tem divisão de potência de mesma base, eu posso passar aqui o expoente do denominador com o sinal trocado, mais 19. Então, isso vai ser 3.600 vezes 10 elevado a menos 2 mais 19, dá mais 17. Escrevendo isso aqui em notação padrão, a vírgula vai se deslocar 1, 2, 3 casas para a direita, então eu vou acrescentar 3 aqui no expoente, e eu vou ter 3,6 vezes 10 elevado a 20. Agora, atenção, esse é o número de elétrons que são liberados do cátodo. Para cada 2 elétrons eu formo uma molécula. Então, o número de moléculas é a metade do número de elétrons. Logo, o número de moléculas vai ser igual a metade disso aqui, que é 1,8 vezes 10 elevado a 20. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, mas atenção, muita gente perde essa questão porque acha que a resposta é 3,6. E 3,6 aparece logo na letra A. Entenda que nessa expressão a gente está calculando o número de portadores de carga, que num condutor metálico são os elétrons livres. Como 2 elétrons formam uma molécula, o número de moléculas é metade do número de elétrons. Então é só dividir 3,6 por 2 e encontrar o número de moléculas. Tranquilo?